Vamos lá, irmãos. Nós finalizamos na semana passada com a Ruth o capítulo 16, né? Nós vimos numa lição 14 o capítulo 15, o capítulo 16. Nós vimos aquilo que o Espírito Santo veio fazer nas nossas vidas, né? Queria recapitular com vocês que a partir do capítulo 13, nós já estamos hoje tratando do 17, ou seja, são 4 capítulos daí em diante, no qual Jesus deixa o seu ministério público, né, vamos dizer assim, ou seja, aquele ministério em que ele aparece para as pessoas, opera milagres, faz sinais, para que o nome dele seja conhecido e para que muitos venham a crer, ou seja, um dos objetivos, inclusive, do Evangelho de João, não é isso? E então nós vimos tudo isso, né, na sequência do estudo desses capítulos, a partir do capítulo 13, desculpa, até o capítulo 12, que é o ministério público de Jesus, e aí Jesus, então, a partir do capítulo 13, João relata esses ensinamentos exclusivos que ele faz para um público particular, que são os discípulos de Jesus, né? Então, nós vimos ali ele consolando os discípulos, não fiquem tristes, né? Eu vou para onde eu já estava. Depois ele vai falar que vai deixar o Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo. Nós vemos também como o Espírito Santo, quais são as funções dele, ele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça de Deus, né? Nós vimos isso, inclusive, na semana passada, no capítulo 16. E aí, meus irmãos, tchan, 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 tchan. Não, tô brincando, mas só para vocês prestarem atenção aqui. Mas o que nós vamos ver agora, que é o capítulo 17, em primeiro lugar, é a oração mais longa registrada em toda a Bíblia da parte de Jesus Cristo, eu quero dizer, né? Então é a oração de Jesus mais longa registrada, né? Então nós vamos tratar de oração em um momento, irmãos, que Jesus, e aí a gente vai ver isso depois na sequência das aulas, no capítulo 18 e daí em diante, onde ele já vai entrar no momento em que ele vai ser traído, entregue a Roma, né? E crucificado. Então existe, e é muito bonito a gente compreender dessa forma, porque existe uma sequência lógica das ações de Jesus no seu ministério. E existe também, muito provavelmente até de forma intencional, até porque os fatos ocorreram dessa forma, mas a forma como João escreve. Né? Então, de novo, nós vemos ali todo o ministério público de Jesus, seus sinais e milagres, até o capítulo 12. Depois, esse ministério exclusivo com os discípulos. Então, tem ali uma parte onde Jesus, então, alegra os discípulos, conforta e consola. Fala que vai dar o Espírito Santo, né? Que é necessário ele poder ir para que o Espírito Santo venha. E agora ele vai fazer uma oração. É quase como uma conclusão de todo esse seu ministério até o período em que ele é entregue para ser crucificado. Então existe essa sequência lógica. Então estou fazendo esse panorama e trazendo, recapitulando isso com os irmãos. E estou vendo aí a Bárbara e a Cris aí, que eu imagino que estão anotando alguma coisa, tomando nota, isso é muito legal. Façam isso porque é aquele momento que eventualmente vocês vão ler sozinha a palavra de Deus e vocês podem lembrar disso que a gente está falando, né? Isso é muito importante, né? Ter um caderninho aí da EBD. Estejam com a Bíblia aberta aí no capítulo 17 do Evangelho de João, porque nós vamos então ler alguns trechos, não todo o texto, né? Mas alguns trechos do Evangelho de João. Pode falar, Ruth. Eu queria só colocar uma coisa que eu acho muito importante na ligação desse capítulo, do que nós já vimos, conforme você já resumiu, para esse 17, que o último versículo do capítulo 16, Jesus vai falar que eu lhes disse essas coisas, tudo que ele já falou, que você resumiu, para que vocês
para que em mim vocês tenham paz. E a gente até comentou no domingo passado que esse em mim é parte do permanecer nele, né? Lembram disso? Do permanecer nele. E ele diz, para que vocês tenham paz, então permanecer nele traz paz, e neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo, sem que os apóstolos saibam, né, os discípulos saibam, que a cruz não é o fim e nem é derrota. Muito pelo contrário, né? Que a cruz é sim um símbolo de vitória, que eles precisam confiar no que Jesus está falando. Então, isso é muito importante, porque fecha uma sequência de informações que Jesus está dando para eles, e aí ele entra orando, né? Aí é contigo. Não, e é interessante, né? Porque, na verdade, vale também lembrar, né, Ruth, que essa divisão que nós temos, né, na Bíblia de capítulos e versículos não existia até certo tempo atrás. Então, imaginem que quando você pega um livro de João, ele era como se fosse uma carta assim inteira, assim, pegava um manuscrito, por isso que era enrolado, né? Mas era um negócio assim contínuo, né? Então, é por isso também aí só um ponto assim, parênteses, né? Como tem um professor lá no seminário, ele fala assim, isso aqui é de graça para os irmãos, mas isso é inclusive importante porque vale lembrar aquilo que a gente fala, né? Alguns princípios de interpretação de texto, né? Aqui está a importância de não pegar versículos isolados, né? E achar que aquilo, isso é para mim. Com certeza é, mas assim, às vezes as pessoas usam de forma indevida. Ou mesmo, às vezes, num contexto em que a gente está ouvindo um culto e uma pregação, e aí você pega um versículo isolado e tudo aquilo que é falado sobre aquele versículo não tem nada a ver com todo o contexto daquilo que é dito no texto, né? Então, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Então, isso que a Ruth trouxe é muito importante, porque é uma sequência, né? Então, existe uma transição, mas é uma transição que os estudiosos depois fizeram essa divisão de capítulos e versículos, né? Mas talvez em alguns momentos, às vezes, ela até nos atrapalha, porque parece que os assuntos são desconexos e, pelo contrário, é uma carta lógica. Toda a Bíblia, né? Então, a gente está falando do Evangelho de João, mas é todo um contexto lógico aqui, como as coisas estão sendo escritas, como muito bem lembrou a Ruth, né? Então, Jesus encerra ali o capítulo 16 com esse versículo, mais uma vez encorajando os discípulos, e aí, depois de encorajar, o que ele faz? Ele vai orar. E aí agora, então, a gente vai ver aqui que essa oração, basicamente, ela é dividida em 3 partes, ou em 3 fases. E aí agora eu vou compartilhar um pouco aqui de conteúdo nos slides, tá bom? Mas vamos conversando, vamos batendo papo aqui, tá? Deixa eu... Quer falar, Débora? Bárbara? Quero. Ô, Renan, só uma dúvida. Essa oração é a mesma que Jesus fez no Getsemane ou não? Foram momentos diferentes? Porque aqui no livro de João não cita isso, né? Foram momentos diferentes, porque lá já no Getsemane é quando ele já estava indo em direção, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então, ainda é um momento anterior, né? Ele ainda está na presença dos discípulos, ele ainda não tinha sido entregue, mas vai ser muito provavelmente logo na sequência, né? Então, essa é mais uma das orações que Jesus faz. Só que o interessante é que essa oração é a mais longa registrada, né? Então, você vê, ela toma um capítulo inteiro. O capítulo 17 inteiro é uma oração de Jesus. Né? Tá bom, obrigada. Eu fiquei com essa dúvida. Tranquilo. Flávio? Eu tenho uma colocação. Eu acho que se vê que todos os 3 evangelhos são uma oração, falando do jeito que é. Isso é diferente dos outros 3, porque ele fala mais especificamente de uma oração de 3 fases que você falou. Entendeu? Tem coisas diferentes, você tem que tomar muito cuidado com o que você falou. Certo. Então vamos lá. Já estão vendo a minha tela? Sim, já. Beleza. Então, como a gente comentou, capítulo 17, a revista ela traz esse versículo
E eu, quando eu estava lendo, né, o capítulo, para mim, sei lá, eu acho que o versículo-chave seriam outros, mas depois, irmãos, de estudar e ler de novo, e ler de novo, e ler alguns comentários, irmãos, esse versículo aqui, ele é tão tremendo, e ele é tão especial, que vai dizer, né, Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, que é o versículo 24. Então ele entende que esse é o versículo-chave, e eu até depois eu concordo, e a gente vai chegar nele, tá bom? Aqui você tem o alvo da lição, né, que é para a gente desenvolver conhecimento sobre a oração a partir do modelo de Jesus Cristo. E falando um pouquinho dessa parte introdutória, aquilo que nós também já falamos agora nesse início, né? A melhor maneira de aprender a orar é lendo a Bíblia. Na Bíblia, encontramos inúmeros modelos de orações piedosas, né? Podemos olhar para o modelo de Jesus e aprender a orar melhor. Todo o capítulo 17 do Evangelho de João é uma oração de Jesus. O conteúdo dessa oração demonstra 3 aspectos distintos. Então, Jesus ora por si mesmo, essas são as 3 partes que eu comentei com vocês. Jesus ora por si mesmo, e aí seria uma doxologia, a gente vai entender o que é isso. Jesus orou por seus discípulos, né, uma intercessão, e Jesus orou por sua igreja, ou seja, por aqueles que viriam seguir Jesus no futuro, né? E aí, mais uma vez, né? Essa é a mais longa oração de Jesus nos registros históricos, né? Uma coisa que é importante, inclusive, irmãos, porque o nosso conteúdo, né? As nossas aulas, elas vão para o YouTube, vão para a internet, mesmo que não fosse, é sempre bom dar os créditos, né? A lição da revista, ela é toda baseada, ou praticamente toda baseada num texto do pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Então tem até a referência aí do site. Então são feitas várias citações dele na revista. Talvez se você viu isso também na sua revista, ele deve ter comentado isso também. Então isso é importante até para dar os créditos. Às vezes aquilo que está escrito é ele falando, tá? Então isso é importante. E aí, vamos lá. Então, para entender essas 3 partes, como a oração de Jesus é dividida, Jesus orou por si mesmo. Essa é a primeira parte, que é a doxologia. Só nesse momento eu trouxe o texto, né? E quero destacar com os irmãos alguns versículos. Alguém poderia abrir o microfone e rapidamente ler a palavra que está aí no slide, que é o texto bíblico de João, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 5. Posso ler? Pode. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Perfeito, ótimo, Bárbara, obrigado. Então, eu tinha comentado, né? Jesus ora por si mesmo, isso é uma doxologia. O que significa doxologia? É um termo que vem do grego, mas só para os irmãos saberem, é só uma curiosidade mesmo, não é super importante isso, assim, entender o termo técnico, mas é só para os irmãos saberem. É basicamente uma expressão de honra e glória a Deus. Então, existem muitas doxologias na palavra. É quando alguém, ao iniciar a sua oração, exalta o Senhor Deus, né? Expressa esse louvor de gratidão a Deus. Agora, o que é interessante é que essa oração, esses primeiros 5 versículos, Jesus está orando ao Senhor e falando dele também, porque Jesus é Deus, né? Outra parte importante, irmãos, nesse trecho que foi lido pela Bárbara, é que já nesse versículo 1, olha só que parte interessante, que curiosidade interessante que eu deixei em destaque. Pai, chegou a hora. Lembrem-se que ao longo do tempo em que a gente está lendo o Evangelho de João, e que muitas vezes, por exemplo, Jesus é perseguido pelos judeus, ele foge, e não é porque ele foge porque ele tem medo, né?
mas é porque ele mesmo fala, não chegou a hora. E agora ele fala, chegou a hora. Vale dizer mais uma vez, irmãos, e destacar que isso demonstra o total controle de Jesus Cristo sobre todas as coisas, né? A total soberania de Deus sobre todas as coisas, ou seja, e fazer a gente lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Não existem eventos relativos, não existe casos desconexos, não tem nada que aconteça no mundo que Deus não saiba e que ele não governe, que ele não tenha o controle. Não existe surpresa para Deus. Deus não faz as coisas para consertar coisas que aconteceu. Vejam bem o que eu estou dizendo. Não tem surpresa, né? Deus está no controle. Ele sabe o que vai acontecer, né? Isso é muito importante para nós, né? O versículo 3 que eu deixei em destaque, eu gosto muito dele, são versículos que me chamam a atenção. E isso aqui é meio que um resumo do Evangelho, né? Esta é a vida eterna. O que é a vida eterna, se alguém te perguntar? Que conheçam o único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Então, é muito interessante. E o versículo 5 vai dizer assim, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vale lembrar que João começa todo o evangelho de João, lá no capítulo 1, falando que Jesus é o Logos, ele é a palavra, e ele estava com Deus antes de tudo. Por que vale lembrar essas coisas, irmãos? Porque Jesus é Deus, e tem pessoas que ainda não entendem isso, que acham que Jesus era o Filho de Deus, e de fato ele é, mas aquilo que eu vim destacando ao longo, né, daquilo que a gente vem estudando no Evangelho de João, é a doutrina da Trindade, né? Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde os três são Deus, né, com funções distintas, mas a mesma essência. Mas Jesus é Deus, irmãos, né? É por isso que a cruz é um escândalo, é um mistério, como Paulo vai falar. Por que isso? Porque é como se a gente falasse que Deus foi morto, Deus morreu na cruz. Só que o que as pessoas não entendem é que isso era um propósito de Deus para Deus Filho e que ele ressuscitou, né? Esse é o escândalo, o mistério da cruz, né? Então isso, e que a nossa mente humana muitas vezes não vai compreender a total dimensão do que isso significa, mas Jesus é Deus, né? Muito bem. Então, aí um pouco do conteúdo da tua revista, bem rapidinho. A parte inicial da oração de Jesus é uma doxologia, então nós já entendemos o que é isso, que é uma expressão, né? É uma exaltação, uma glorificação a Deus. É quando a gente começa uma oração dizendo Deus Santo, Deus Poderoso, Deus que nos sustenta, Deus que governa, não é isso? Então, lemos ali no versículo 1, Pai, é chegada a hora, aquilo que eu comentei com vocês agora, né? Jesus tinha o perfeito entendimento de que a glorificação plena a Deus ocorreria por meio da sua morte na cruz. Chegou a hora do Filho ser entregue nas mãos dos homens. No versículo 2, né, vemos que toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. E ele tem autoridade sobre toda a carne, irmãos. Quer as pessoas que entendam, são ateus, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, não importa, né? Jesus tem toda a autoridade sobre todos, né? A humanidade admitindo essa autoridade ou não. Mas qual o propósito de Jesus ter autoridade sobre todas as coisas? A fim de que ele conceda a vida eterna a todos a quem Deus deu para ele, demonstrando aí, como a gente vem estudando ao longo do Evangelho de João, a ação inicial de Deus, a ação divina para a salvação do homem. Sem uma ação inicial de Deus, o homem não é capaz sozinho de se render a Cristo. É por isso que nós temos que orar pela salvação das pessoas, assim como inclusive nós fizemos no começo aqui da nossa aula, no nosso tempo de oração. No versículo 3, observamos então, né, essa parte na sequência, que a salvação passa pelo conhecimento de quem Deus é. Esse conhecimento não é meramente intelectual, mas também vivencial ou prático.
Então, eu trouxe aqui um comentário, comentário Esperança, que diz assim: a vida eterna consiste em conhecer. Existe uma série de passagens do Antigo Testamento em que reconhecer a Deus é visto como o centro da vida. Na Bíblia, conhecer significa um aprender essencial mediante a uma entrega viva e um relacionamento vivo. O Deus Santo e verdadeiro jamais pode ser objeto de nosso conhecimento intelectual e de nossa investigação científica. Deixa eu olhar para vocês aqui um minuto. Por que isso é importante, essa parte do versículo 6 e falando sobre conhecimento de Deus, né? Eu falei para vocês no versículo 2 que a salvação é uma ação divina, certo? E aí tem gente que quando entende essa doutrina, ou na verdade, as pessoas que muitas vezes criticam essa doutrina da eleição e que ela percorre todo o Evangelho de João, e nós vamos ver um pouco disso nesse capítulo também, elas vão falar assim: então já que é uma ação de Deus, eu não preciso fazer nada. Não preciso pregar, não preciso cuidar da minha vida, porque é Deus quem faz tudo. E a verdade é que a pessoa que tem o Espírito Santo e que é salva em Jesus Cristo, ela não consegue ficar sem fazer nada. Porque ela é incomodada pelo próprio Espírito de Deus a fazer coisas que glorifiquem ao Senhor. E aí ele vai dizer e Paulo vai dizer isso, por exemplo, em Filipenses, que nós que entendemos a palavra do Senhor, nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E aí, aqui no Evangelho de João, nós estamos vendo que uma das formas de desenvolver a nossa salvação é incansavelmente buscar esse conhecimento de Deus. E o que é conhecimento de Deus? Como nós fazemos isso? Estamos fazendo nesse momento da Escola Bíblica Dominical, e por isso que é tão fundamental esse tempo. Nas nossas frequências do culto, no nosso momento de estudar a palavra sozinhos, em casa. Então, como um cristão, que se diz cristão, pode ficar, por exemplo, uma semana e só esperar o domingo chegar sem abrir a palavra de Deus? Ou sem orar ao Senhor? Sem ajoelhar e orar mesmo ao Senhor, e ter esse tempo com Deus? Como que ele está vivendo sem buscar essa intimidade com o Senhor? Isso faz, muitas vezes, que isso é importante refletir para que a gente possa pensar, inclusive, sobre a nossa salvação. Somos salvos no Senhor? Estamos buscando conhecimento de Deus além do domingo? Com que nós gastamos o nosso tempo? Mas esse não é o tema da lição de hoje. É só uma parte do versículo 3, né? Vamos voltar aqui. Eu voltei a tela, vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza, legal. Vamos seguir aqui então. Versículo 4 e 5. O Antigo Testamento havia declarado que Deus não daria sua glória a outro. Portanto, e aí foi o que eu falei para vocês, Jesus, irmãos, é Deus. A gente tem que sair saindo do Evangelho de João sabendo disso. A ideia de Jesus compartilhar a glória do Pai implica em reivindicação de divindade, né? Então Jesus é Deus, é o que ele fala aqui no versículo 5. Pai, glorifica-me junto a ti como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então não tem que ter dúvida em relação a isso, ok? Beleza. Irmãos, já são 9h40, eu não sei se eu vou conseguir continuar tudo, mas se eu não conseguir, a gente continua no domingo que vem. Mas deixa eu olhar para vocês de novo. Por que eu fico batendo tanto nessa tecla de falar que Jesus é Deus? Primeiro porque a gente vê isso no Evangelho de João, ok? Segundo, porque o mundo não compreende isso, irmãos. Eu vou dar um exemplo. Além de vários que eu já presenciei, mas eu tenho um exemplo muito recente. Faz 2 ou 3 semanas eu peguei um Uber, né, um 99, para ir lá para a faculdade, né, que geralmente eu vou de carro, mas era rodízio do carro, eu falei, vou de Uber, né.
E aí foi muito engraçado. Eu vou contar essa história, é bem assim, mesmo que tome um pouco mais de tempo, mas só para os irmãos é legal essa experiência. Então peguei esse Uber e tal, e aí falei pro cara, ele falou para eu atualizar o endereço no aplicativo, que não estava errado, não sei se ele ficou um pouco com receio, né? Esse pessoal às vezes tem, de fato, e com toda razão, infelizmente passa por várias situações, mas ele disse assim. Aí eu atualizei o endereço e falei, eu estou indo para um seminário teológico, para ver se ele ficava tranquilo, né? Aí ele falou, aí quando ele chegou, ele falou assim, você está indo para onde? Eu falei, para um seminário de teologia, né? Aí ele falou assim, teologia? Mas o que é isso, né? Eu falei, teologia é um estudo sobre Deus, né? Em resumo, a palavra significa isso. Aí ele, nossa, legal. Nossa, mas e esse curso é o quê? Eu falei, é tipo uma faculdade mesmo, né? Ah, legal. Mas quanto tempo? Eu falei, 4 anos. Ele, 4 anos? Eu falei, 4 anos. Nossa, mas o que vocês ficam estudando lá, né? E essas perguntas são comuns, irmãos. Eu já ouvi várias vezes, né? Para pessoas que não são cristãs. Ou, assim, convertidos ao Senhor, né? Porque muitos se dizem cristãos e, infelizmente, não conhecem de fato o Senhor. Aí ele falou... Eu falei, nossa, mas o que vocês ficam estudando lá, né? Eu falei, olha, a gente estuda sobre a Bíblia, a gente estuda sobre Deus. E aí foi interessante porque eu falei, hoje a gente vai estudar as cartas de Paulo, né? Uma matéria que vai estudar sobre o Apocalipse, era uma sexta-feira. Aí ele falou assim, nossa, Paulo era um cara da hora, né? Paulo era romano, né? Ele era um soldado. Eu falei assim, não, né? Na verdade, ele era um judeu. Por que eu tô falando tudo isso? Porque aí eu não vou falar da parte de Paulo, que foi muito engraçada, porque não é o tema da nossa conversa hoje, mas ele falou assim, não, mas eu gosto de tudo. Eu gosto ali da palavra, eu leio de vez em quando. E aí ele falou assim, exatamente isso que eu falei para vocês no começo. Mas assim, Jesus, pô, era o Filho de Deus, né? Jesus não era Deus. Olha a pergunta, irmãos. E isso é mais comum do que a gente imagina. Eu volto a dizer, é que a gente que vive no contexto de igreja, sempre conversando com os mesmos irmãos, muitas vezes, isso é óbvio, né? Não é uma obviedade, Jesus é Deus, a gente está estudando isso, mas é só atravessar a rua, as pessoas em geral não compreendem isso. Por que não compreendem isso? Porque Jesus foi crucificado. Como um Deus foi morto? Deus morreu? Deus foi morto? São perguntas que a gente tem que saber responder. E a gente tem que compreender e olhar para a palavra de Deus e ver que Jesus é Deus, ele foi crucificado porque isso estava dentro do plano perfeito de Deus Pai. E ele ressuscitou. A mensagem é: Deus, por ser Deus, ressuscitou para cumprir o plano perfeito da salvação. Mas, enfim, era só isso que eu queria comentar. E ele falou, não, porque tem gente que fala que Deus morreu. Eu não gosto de ouvir isso, não. Tipo, ele ficava incomodado de ouvir que Deus morreu. E faz um certo sentido. Você fala, não, poxa vida, se Deus é Deus, Deus não pode morrer numa cruz, né? De novo, é por isso que Paulo vai falar que esse é o escândalo da cruz. É o mistério da cruz. Como disse a Ruth também no começo, morrer crucificado era o maior símbolo de vergonha e humilhação que uma pessoa naquele tempo podia ter. Era o pior tipo de morte. E foi isso que Jesus fez por nós. Quando ele, então, Paulo também vai falar em Filipenses que ele se esvazia da sua glória e do seu estado. E é isso que nós estamos vendo aqui no Evangelho de João. Estou citando Paulo e Filipenses o tempo todo porque tem muito a ver, né? Mas, e aí é isso que Jesus está falando aqui nessa oração. Ele fala assim, olha, eu já sei que eu vou, é chegado a hora, né? Mas eu quero que esses pelo qual o Senhor me deu e pelo qual eu vou ser crucificado, me vejam lá na frente. Vejam a glória do qual eu sempre tive antes de estar aqui. É muito bonito, irmãos. Leiam, releiam, leiam e releiam capítulo 17. Porque existe tanta coisa aqui, né? Em 5 versículos aí que a gente está comentando, que eu praticamente tomei a aula toda, e é sempre assim, né, Ruth? Porque a palavra é essa fonte inesgotável, né? De vida. Mas vamos lá, ainda tem uns minutinhos aqui para a gente
avançar, ok? Mas é legal essas oportunidades, né, Renan? Assim, porque, como você falou, as pessoas têm muitas dúvidas ainda, né? Uhum. Então, às vezes, sei lá, dentro do Uber, alguma coisa assim, a pessoa, né, fala alguma coisa que a gente pode puxar, né, para a palavra de Deus e tirar essa dúvida, ou até aprender mais com isso também, né? Então, eu achei bem interessante, é legal isso. Às vezes isso acontece comigo também quando eu tô no Uber. E aí, às vezes eu falo Então, uma coisinha ou outra. esses momentos que Deus talvez nos dá a oportunidade, e são vários, né? São São vários, são vários, vários. É quem E tem assim, comércio, né, Cris? Às vezes entra um, entra outro ali, então quem trabalha com eventos, quem trabalha com gente, todos nós temos pessoas à nossa volta, né? Essa que é a verdade. Se a gente interessante. eventualmente entrar nesses assuntos com a nossa família, que não conhece o Senhor, num almoço, num Isso aniversário, aí é mais complicado. não, assim, eu digo que é complicado mesmo, mas o que eu quero dizer é que a gente não precisa ir muito longe para tirar tantas dúvidas. Assim, se você colocar um pontinho, vai surgir uma conversa gigantesca. Fala, Denise. Uma coisa que me incomoda bastante é assim, eu adorei, eu estou adorando aprender com vocês e foi uma coisa maravilhosa, mas o que eu digo assim, que me incomoda é quando eu escuto uma pessoa falar, nem Deus agradou a todos, por que eu tenho que agradar? Então, eu acho que ele não deveria falar isso, porque Deus agrada a todo mundo, sim, é o conceito de você entender a Deus, entendeu? Eu não aceito isso, quando alguém fala, eu fico até quieta, eu falei, melhor nem falar nada, viu? Olha, Denise, você sabe que assim, às vezes a forma como as pessoas usam essas palavras é para justificar as suas atitudes ruins. Todavia, existe um fundo de verdade nessa frase, aí eu queria só contrapor o que você disse com toda a humildade, é que o evangelho do Senhor, ele expõe ao mundo os seus pecados. Então, quando a gente fala assim que nem Deus agradou a todos, ou o próprio Jesus Cristo não agradou a todos, nesse sentido tem fundamento, porque Jesus vem ao mundo para expor os pecados de todos. Verdade é, Denise, que, e é o que a gente tem conversado e visto, que ninguém seria capaz de seguir a Cristo se não fosse uma ação de Deus. Porque o ser humano, depois da queda e depois do pecado, que entrou no mundo, ele é um ser morto. É aquilo que fala em Efésios, quando nós lemos lá Efésios capítulo 2. Depois você abre lá. Efésios capítulo 2, ele vai falar isso. Antes todos nós estávamos mortos, mas Deus, que é misericordioso, ele entrega o seu filho e abre as nossas mentes. E aí ele vai falar assim: e a fé é um dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie, né? Então, só para a gente fechar essa parte. Então, de fato, Jesus Cristo, ele nesse sentido, tá, Denise? Nesse sentido do evangelho, ele não agradou a todos, tanto que em todo o tempo os judeus perseguiam os ensinamentos dele, né? Por vários motivos, por questões políticas, por questões de liderança, por questões que ele estava assim agradando a um povo no sentido do seu ensino, naquilo que ele ensinava, na forma que ele ensinava, na autoridade que ele tinha no seu ensino. Então isso incomodava muitas pessoas. E a igreja, de certa forma, ela deveria incomodar o mundo e incomoda, exatamente porque a igreja expõe ao mundo aquilo que está incorreto. Então, deveria expor, né? Muitas igrejas já abandonaram isso, mas deveria expor. É uma função, então nesse né? A função sentido... do Espírito Santo, né? Então, nesse sentido, Denise, de Convencer. fato, Deus ou o Senhor Jesus não agradou a todos. No entanto, as pessoas que muitas vezes usam essas palavras usam de maneira indevida, porque elas querem justificar aquilo que elas fazem de ruim, né? Beleza, vamos. Ainda tem 10 minutos, ó. Vamos seguir aqui. Muito bom, gente, muito bom. Esse bate-papo é muito bom. Então, essa é a primeira parte, onde Jesus ora por si mesmo, então, para que ele volte para a glória do Senhor. A segunda parte da sua oração, Jesus orou por seus discípulos. Essa passagem, ela trata do conflito inevitável. Olha aí, Denise, tem muito a ver com aquilo que a gente acabou de falar.
esse conflito inevitável entre o mundo e os seguidores de Jesus. Estes aqui assumem um papel que, na maioria das descrições judaicas do fim dos tempos, a que temos acesso, era atribuído a Israel, né? Então, os discípulos agora de Jesus, o comentarista, né, o comentário histórico-cultural da Bíblia, vai entender que é o novo Israel de Deus, a igreja é o novo Israel de Deus. Existe uma discussão sobre isso, não é o tema da nossa lição, seria um outro momento. Em textos como os manuscritos do Mar Morto, que foi descoberto ali em 1940, 50, né? Os seguidores de Jesus constituem todos os justos e, portanto, são minoria perseguida na sociedade. E como toda minoria, eles têm que estar juntos para se fortalecerem, né? Esse é um outro tema. Mas o que eu quero dizer aqui é que essa oração de Jesus que ele faz pelos seus discípulos, ele vai orar, inclusive ele vai dizer, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, né? Então existe um mal que governa esse mundo, o príncipe desse mundo, também é algo muito interessante lá em Efésios capítulo 2, um sistema que existe no mundo. E aí Jesus ora para que esses discípulos sejam protegidos pelo Senhor, para que eles possam cumprir a sua missão. Mas por que, então, Jesus ora para que eles sejam protegidos? Porque, de fato, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, também, como diz a palavra, serão sempre perseguidos, né? Então, Jesus orou por seus discípulos. Nessa segunda parte da oração, existem 3 aspectos que asseguram a nossa salvação. Irmãos, olha, vamos fazer o seguinte, a segunda e a terceira parte da oração, eu vou continuar na semana que vem, no domingo que vem. Por quê? Porque há muito a se falar sobre isso aqui, segurança da salvação, isso é muito precioso. Então, se eu correr aqui, ó, são 9h53, hoje, né, eu vou presencialmente ao culto, então aí a gente acabaria passando um pouquinho. Vamos conversar. Deixa eu olhar para vocês aqui, parar de compartilhar. Vamos bater papo. Porque a gente vai entrar agora nessa segunda parte e falar sobre a segurança dos salvos. E isso é uma fonte de esperança tremenda. Porque Jesus nos assegura a salvação, Deus nos assegura a salvação através do Espírito Santo. Porque se fosse pelas nossas próprias forças, lembrem, a gente está debaixo de um sistema que a gente é inclinado o tempo todo para fazer o que desagrada ao Senhor. Se dependesse de nós, bom, o que eu quero dizer é o seguinte, imagina que você é salvo em Cristo, certo? Você entende a mensagem do Evangelho, você confessa o Senhor Jesus Cristo, e aí a partir daí o que você faz? Até Jesus vir buscar, né? Como diz um amigo do trabalho. O que a gente faz enquanto isso, né? Se fosse só isso, ficasse parado, estático ali, fui salvo lá em 1990 e alguma coisa, né? Depois disso, fui levando minha vida como eu queria, porque, os salvos, Deus assegura a salvação, não é assim não, né? Então tem muito o que se falar disso e aí não dá para falar nesses 6 minutos aí que a gente tem. Mas interajam comigo aí, o que vocês, mesmo que a gente não trate agora, algum versículo chamou a atenção de vocês nesse capítulo 17? Conforme for, até posso anotar isso agora e trazer na semana que vem. Ou mesmo esses 5 versículos que a gente discutiu e falou sobre a glória de Deus e sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Essa é a hora. Flávio, tá no mudo o seu microfone. Você está falando com a gente? Estou sim. Opa. Obrigado. Imagina. É o seguinte, Moisés, quando desceu no Monte Sinai, porque ficou muito tempo conversando com Deus, né? Aí a glória de Deus estava brilhando no rosto dele, né? No rosto dele. Aí o povo de Israel falou assim, coloca alguma coisa para ofuscar, porque o pecado está incomodando. Mais ou menos isso. Isso. Esse ponto que você está tocando é importante, Flávio, porque é exatamente o que fala o texto, é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, aquilo que a gente vê sobre Moisés, por exemplo, é como se fosse um reflexo, né? Algo embaçado, mas não é exatamente que Moisés refletia a glória de Deus, por exemplo, né? É que, de fato, era tanta glória que as pessoas, tanto Moisés quanto as pessoas, ficaram ofuscadas naquele momento. Agora, Jesus Cristo não. Jesus Cristo é Deus.
e ele reflete a glória de Deus, e é isso que ele fala aqui, né? Mas muito bom esse ponto aí que você toca, que você comenta, Flávio, porque aí demonstra, inclusive, aquilo que a gente falou. Jesus é Deus, né? Então só ele que pode ter essa glória assim como Deus, porque ele é Deus, né? Ele é Deus, ele é Deus. Vocês vão me cansar de ouvir eu falar isso aí. Mas quem mais quer comentar algo aí? Renan, eu estava pensando enquanto você falou a sua experiência aí no Uber, a internet me deu um pouquinho de problema, eu não peguei inteiro, mas eu peguei o contexto, assim, o sentido que você quis dar. Uhum. Interessante que nós temos os capítulos todos que já foram estudados, né? Não existe acaso para Deus. E a gente, às vezes, embora cristãos, muitas vezes a gente olha para o que acontece, mas por acaso isso e aquilo. Por acaso você pegou aquele Uber? Você por acaso pegou com aquele motorista? Será que é por acaso que aquele cara tinha aquela dúvida? Né? Então, assim, eu penso que uma das funções do Espírito Santo é de nos fazer chegar, sermos a ponte, né, para tanta gente aí que tem dúvidas, que está incomodada e que nem sabe procurar, entendeu? Ela não se dá mesmo ao trabalho, né, de procurar a resolver as dúvidas delas. E tantas vezes Deus coloca a gente na frente destas pessoas. Então, a minha palavra aqui é mais assim, não existe acaso. Então, se você se depara com situações dessa ordem, pode ter certeza, isso foi pensado por Deus, isso foi conduzido, né? Para que você seja quem você tem que ser, a luz ali, né? Você tem que falar corretamente a respeito da pessoa do Senhor Jesus, de quem Ele é, sem medinho, sabe? Sem esses receios, que às vezes a gente sabe para a gente e diz assim, mas eu não sei falar para o outro. E sabe, entende? Sabe. É só você pôr aquilo que você sabe, que você conhece da palavra de Deus para fora, né? E aproveitar a oportunidade. Eu vou colocar aqui para vocês uma coisa que não aconteceu ainda, mas que é o meu objetivo, com esse evento do mês agora de setembro. Nós estamos em campanha de missões nacionais, né? E o Evangelho de João, que está sendo distribuído a R$1 cada evangelho, cada exemplar, né, do Evangelho de João. E eu vou levar, eu quero levar, eu vou comprar e vou levar para esse evento, porque eu vou distribuir esse evangelho lá, entende? É um evento sobre casamentos, né, e tudo mais que envolve casamento. Então, isso é uma das coisas que eu posso ser, eu sei que dá para ser um canal de distribuição da palavra, e eu vou fazer isso. Então, não tem por acaso, né? É isso. Que legal, muito legal. Já me veio umas ideias na cabeça aí, Ruth, mas depois a gente desenvolve essas ideias. O que mais, irmãos? Mais alguém quer comentar alguma coisa? De novo, se você rapidamente quiser, não sei, de repente você leu algum versículo que te chamou a atenção e quiser que a gente explique ele melhor na semana que vem, me avisa ou manda depois no grupo. Mas queria reforçar aqui, leiam, releiam, leiam de novo. Eu não sei se vocês têm, isso é uma coisa legal de se fazer, para estudo. Por exemplo, eu tenho aqui em casa umas 3 ou 4 Bíblias diferentes. Quando eu falo diferentes, elas são em linguagens diferentes. Por exemplo, existem várias traduções. Então, eu gosto muito da NVI, Nova Versão Internacional, já falei isso aqui. Tem, por exemplo, a NAA, Nova Almeida Atualizada. Tem a ARC, Almeida Revisada Corrigida, alguma coisa assim. Tem a Almeida Fiel, sei lá eu. NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Tem a do Eugene Peterson, que é um negócio mais devocional, que é a mensagem, a Bíblia é a mensagem. Tem várias, né? Por que eu estou falando isso? É interessante, porque assim, às vezes tem que tomar muito cuidado, né? Mas é interessante porque às vezes um traduz de um jeito, um traduz de outro, mas as palavras são sinônimos. E uma palavra diferente que você vê numa tradução, às vezes ela é explicada só você lendo em outra. Então ninguém... Para o nosso estudo no dia a dia, você não precisa saber grego, hebraico, é super importante, mas quando é um estudo diferente, né? Mas muitas vezes isso nos ajuda a compreender. E às vezes você lê numa versão que te chama atenção um versículo, aí você vai ler em outra versão que te chama atenção um outro. Aí você fala assim, tudo vai te chamar atenção, né? Porque é a palavra de Deus.
mas isso nos ajuda também a estudar. E anotem, para finalizar, são 10 e 1. Quando eu estou fazendo os meus estudos e eu trago para vocês, olha só, olha que várzea, né? Como a gente fala. Mas eu tenho aqui um caderninho. Aí eu estou lendo a palavra, aí eu vou colocando assim, o que os versículos que eu acho que eles significam, né? Aqui, todo capítulo 17, Aqui, tá vendo? E aí eu vou anotando assim, falar, eu aqui acho que está falando sobre isso, aqui está falando sobre aquilo. Olha que é bem simples, não tem nada demais. Depois que eu vou estudar, que eu vou ler os comentários, que eu vou ver se... Porque às vezes eu estou entendendo alguma coisa e está tudo errado. Pode acontecer, né? Mas então aí depois eu vou ler para ver se está fazendo sentido. É palavra, uma palavra. Eu descrevo um versículo com uma palavra. Aqui ele está falando sobre isso, né? Então a gente vê, por exemplo, no capítulo 17, eu vou ler bem rapidinho, a gente vê lá que ele está falando sobre eleição, versículo 3, que eu falei para vocês o resumo do evangelho, a missão de Cristo no versículo 4, falando um pouco sobre trindade, a divindade do Senhor Jesus no versículo 5, que é tudo que a gente trabalhou hoje, né? Aí ele vai voltar a falar de eleição depois, que é no versículo 6, eleição, rogo por eles, no versículo 9, esperança, consolo e garantia da salvação, no versículo 11, sabedoria, soberania, desculpa, no versículo 12, no 13 ao 19, ali a gente vê a missão, né, dos discípulos e como é ser um cristão, o que passa um cristão, né? E aí segue, né? Fala da divindade de Cristo de novo, eleição e segurança da salvação no versículo 24, enfim. Eu vou anotando rápido para a minha mente ir trabalhando assim as ideias, né? Isso ajuda a gente a estudar. Tá bom, irmãos? Mas façam isso, estudem, leiam, releiam. Já falei demais, são 10 e 3, já passei do horário, achei que não ia passar porque a gente tinha tempo sobrando. Mas vamos orar para encerrar e estejam domingo que vem, porque a gente vai entrar numa parte que diz muito respeito a nós. Jesus orando pelos discípulos e orando por nós. A Celinha já está até no carro aí, e participando do mesmo jeito. Vamos orar para encerrar. Tá certo, Célia, é isso aí. Vamos orar para encerrar. Bárbara, você ora para encerrar? Oro sim. Vamos lá. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais uma manhã aqui com os irmãos, na Tua presença, ó Deus. Obrigada por esse tempo, Senhor, de comunhão, de aprendizado, de adoração também, em Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela nossa salvação, obrigada pela nossa saúde, obrigada pela vida dos nossos professores, da Ruth, do Renan também, e que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, ó Deus, na Tua palavra. Que a gente possa agora aqui assistir o culto também, Senhor, prestar esse culto ao Senhor, e que durante a semana estejamos firmes em Ti, ó Deus, que nós possamos permanecer na videira, que é o Senhor Jesus. Em Teu nome santo e precioso que eu oro e agradeço, ó Deus. Amém. Amém, amém. Amém, irmãos. Um ótimo restante de domingo, bom culto para todos e ótima semana. Boa semana. Obrigado, boa semana. Valeu, Anderson. Tchau, tchau. Valeu a todos. Tchau, tchau. Cuidado aí, sério. Pode desligar. Tchau, gente. Tchau, Ruth. Tchau, dona Expedita. Tchau, Renan. Tchau, pessoal. Deus abençoe, viu?